Alô, meu irmão, alô, minha irmã, alô, meu chegado, alô, minha chegada, alô, meus queridos amigos que moram no meu coração, que são fontes das minhas preocupações e também das minhas orações. Vocês moram no meu coração, dia e noite eu penso em vocês, tá certo? É por isso que nós estamos aqui hoje para falar com você. Eu amo você. Da mesma forma que Deus ama você, eu também te amo. E eu te amo como eu me amo. Aquilo que eu quero para mim, eu quero para você também. Eu amo a Deus, eu amo a mim mesmo e amo a você como eu me amo. Por isso que eu estou aqui para falar para você palavra de Deus. A mais pura e cristalina palavra de Deus. Hoje eu quero tratar de um trecho um assunto muito importante, o do lugar. Do lugar que Jesus foi preparar para nós. Há um lugar que nós precisamos estar, é o lugar que Jesus foi preparar. Há muitos lugares onde a alma humana está, onde os seres humanos estão. E eles estão em lugares errados. Eles estão ou vivendo na sua carne ou no seu corpo, sustentando o seu corpo, vivendo em sua alma, alimentando o seu ego, alimentando os seus sentimentos desequilibrados, fazendo escolhas equivocadas, ou estão vivendo alheio a Deus no seu espírito humano, distantes de Deus. Estão nesses lugares, vivendo no mundo separados de Deus. Esse não é o lugar onde nós devemos estar. Esse não é o lugar que Deus preparou para nós. O lugar que Deus preparou para nós, que eu e você devemos saber, eu vou falar hoje, tá certo? E eu vou usar 4 trechos bíblicos para isso. Eu vou usar João capítulo 13, versículos de 1 a 3. Eu vou usar Atos capítulo 13, versículo 33. Vou usar João capítulo 17, versículo 5. E também 1 Timóteo capítulo 3, versículos 16. Esses 4 trechos de versículos resumem o meu sentimento para você. O primeiro deles é o seguinte, está em João capítulo 3, versículos de 1 a 3. Eu quero ler para você esse trecho que por si só já é de uma potência de revelação. Diz respeito ao lugar que Deus quer que você esteja e eu também. Diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus para os seus discípulos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Então veja bem, Jesus diz que vai preparar lugar. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, este trecho diz que Jesus vai preparar lugar, que nós podemos crer nele, que o nosso coração não se turbasse, não ficasse ansioso, porque na verdade há um lugar onde o nosso coração pode ficar tranquilo, pode ficar sereno, em paz, pode ficar numa tranquilidade total, porque nós estaremos dentro de um lugar de segurança. Se nós crermos nisso, beleza, está tudo certinho. Jesus disse que ia preparar esse lugar para nós. Não é fácil viver num mundo onde só há falta de paz, intranquilidade, perseguição. A nossa alma está continuamente ansiosa, em pânico, em medo, em aflição. Que lugar que nós precisamos estar para desfrutar? É o lugar onde Jesus foi preparar para nós. É o único lugar onde a humanidade toda pode encontrar a paz e a tranquilidade. Ele disse o seguinte, eu vou preparar lugar. E quando eu for e voltar da obra que eu fui realizar de preparar o lugar, então eu voltarei e receberei vocês para o lugar. Era para dizer assim, mas Jesus diz assim, receberei vocês para mim mesmo. Então o lugar que será preparado pelo Senhor Jesus é um lugar que, depois que ele for e ele voltar, ele é o lugar. Então, naquele momento, Jesus ainda não era o lugar, porque Jesus não tinha ido ainda para o ambiente adequado, o ambiente onde ele, como homem, deveria ir, misturar-se com a divindade. Então, ele diz, quando eu for e voltar, aí eu receberei vocês no lugar que Jesus deu outro nome para esse lugar, que era ele mesmo. Em outras palavras, o lugar que é para estarmos o tempo inteiro, todo o nosso ser tripartido deve repousar o tempo inteiro em Jesus,
que foi para o Pai. Ele diz assim: quando eu for e voltar, aí eu receberei vocês para dentro de mim. Quando ele fosse, significava a redenção. Ele vai para a cruz e na cruz ele realiza a redenção a nosso favor, porque nós somos pecadores e a primeira coisa que ele deve fazer para nos colocar dentro dele é resolver o problema dos pecados que nós temos. Ainda hoje é assim, os pecados que nós temos fazem separação entre nós e o lugar. Então, ele resolveu o problema do pecado, resolveu o problema dos pecados e ele realizou a redenção na cruz. Daí o valor da cruz para nós. O valor da cruz que devemos cantar é porque sem que ele fosse para a cruz não era possível que nós tivéssemos lugar. A cruz é para que nós tenhamos lugar. Então a redenção é para que nós tenhamos uma casa. Então a redenção não é um fim em si mesmo. Resolver os problemas dos nossos pecados não é um fim em si mesmo. O fim é estarmos repousados na nossa casa eterna, que é quem? Que é o próprio Senhor. Como é que é isso? Então, como eu disse para você, ele foi para a cruz e ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, por que ele ressuscita? Na verdade, quem ressuscitou Jesus não foi o próprio Jesus, foi o Pai, significando que o Pai estava agora recebendo Jesus na glória. Então o Pai vai receber Jesus. A primeira coisa que ele faz então é que ele ressuscita Jesus. Depois de ressuscitado, Jesus é ascendido. Ele é ascendido e ele chega então onde o Pai está. Ali ele é recebido e colocado à direita de Deus. E depois ele volta como o Espírito. E agora o Filho, que é esse Jesus, que era o Filho unigênito e se tornou o primeiro a entrar na glória, esse Filho agora, esse Jesus agora, mesclado com o Pai, é o lugar onde ele oferece para nós estarmos. Isso está em Atos capítulo 13, versículo 33. Eu quero ler com você Atos 13, 33. Atos 13, 33 diz assim: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui esse versículo fala que quando ele ressuscita Jesus, é dito que isso é a sua geração. Então como é que é a geração? Jesus foi gerado na ressurreição. Sim, Jesus já tinha sido gerado lá no ventre de Maria, não é dessa geração que se fala, desse menino que nasceu, não. Nasceu quando ele se encarnou. Está se falando da geração de Jesus, desse menino que foi gerado quando ele ressuscitou. Ser ressuscitado significa ser gerado. E Jesus foi o primeiro a ser gerado da morte e ido para o Pai. Então, este que foi gerado, o primeiro a ser gerado na ressurreição, esse é o primeiro que foi para a glória. Ser recebido na glória é ser ressuscitado e chegado até onde o Pai está. Esse processo chama-se a glorificação. A glorificação de quem? Desse primeiro homem. O primeiro homem que saiu da esfera terrena e foi para a esfera da glória, para a esfera do Pai. No Pai ele chega. Então, quando ele chega no Pai, este Jesus leva a redenção para dentro do Pai, para dentro do Espírito. E agora tem-se um lugar ali. Tem-se um lugar. Maravilhoso esse fato. E para confirmar ainda isso, eu quero ler com você João 17, capítulo 5. Em João 17, capítulo 5, Jesus diz assim: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus chega e diz: Pai, agora glorifica-me contigo mesmo. Glorifica-me contigo mesmo. Então a glória, na verdade, é estar envolvido com o Pai. Glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Glorifica-me contigo mesmo. Então, na verdade, ser glorificado é simplesmente entrar em Deus. Na verdade, é ser envolvido por Deus. Essa é a glória. Jesus diz: Pai, glorifica-me. Quem está falando naquele momento ali não é o Filho unigênito de Deus, mas é aquele que é o Jesus, o humano, que se tornará
o primeiro a ser glorificado. Jesus, como humano, se tornará o primeiro a ser glorificado. Por isso ele diz, glorifica-me com a glória que eu tive antes da fundação do mundo. Glorifica-me contigo mesmo. Então, na verdade, ser glorificado, na verdade, é ser inserido em Deus, é ser envolvido com Deus, é ser envolvido com a glória de Deus, com a natureza de Deus, com a pessoa de Deus, que exibe as suas virtudes. Esta é a glória. E quando ele voltou, quando Jesus então disse que voltaria para nós, ele voltaria assim, glorificado. Então, este Jesus, junto com o Pai, se tornou o lugar onde agora nós podemos morar. Nós podemos morar. E para fechar, eu quero ler o último trecho da Bíblia que eu mencionei, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, Jesus, ele foi justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos, ele foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo e recebido na glória. Veja o processo. Jesus, ele foi manifestado na carne, a sua encarnação. Ele foi justificado em espírito, ele viveu no espírito. Ele foi contemplado por anjos, os anjos o tempo todo o acompanhavam na sua peregrinação, no seu processo de glorificação. Ele foi pregado entre os gentios, ele foi assunto dos gentios, foi profetizado pelos profetas e pregado entre os gentios. Ele foi crido no mundo, porque muitos creram nele, depois ele foi recebido na glória. Então ele foi para onde? Ele foi para a glória, foi recebido na glória. É esse ambiente, é esse processo que aconteceu com o Senhor Jesus, de ter sido recebido na glória, é o processo que vai acontecer conosco também. Agora, veja, então, nós temos algo fenomenal. Nós temos algo fenomenal. Nós temos alguém que foi preparar um lugar para eu e você estarmos. Qual é o lugar? É Ele mesmo. Onde o Senhor Jesus está no Pai. Nós devemos estar. Então toda a nossa alma, todo o nosso ser, todo o nosso corpo, toda a nossa alma, mente, vontade e emoção, e o Espírito nosso tem que estar em Deus, tem que estar no Pai, para que nós possamos encontrar repouso para a nossa alma. Então esse é o lugar onde nós devemos estar. Essa é a mais alta revelação da Bíblia. Você sabe por que você veio ao mundo, você sabe por que a redenção do Senhor Jesus precisou ocorrer, você sabe agora por que Jesus ressuscitou, você sabe por que ele foi ao Pai, você sabe agora por que ele não foi tocado por ninguém enquanto ele não subiu ao Pai. Ele disse, não toque em mim, Maria, porque eu não subi ao Pai, porque ele não tinha sido recebido ainda na glória e só podia ser tocado e acessado depois que ele fosse à glória. Ele não tinha subido à glória, agora ele foi recebido na glória e agora nós podemos estar no Pai e nele, sendo saturado de toda a santidade do Pai e de tudo que o Senhor Jesus ele executou na cruz, de todos os ganhos de Jesus, de todas as suas realizações, de todos os bens espirituais que foram realizados por Jesus, que estão nele, agora podem ser nossos. Esse é o ambiente onde nós devemos estar. Por isso, nós devemos valorizar a palavra que nós recebemos, valorizar o Espírito que nós temos, porque é onde Deus está, valorizar o Espírito que nós recebemos, porque é onde Deus está. Agora o lugar está pronto, nós temos um lugar para estar, nós devemos ir até o Senhor. Então vários trechos da Bíblia passam a ter sentido. Jesus chega e diz, permanecer em mim, permanecer em mim. Vários trechos dizem que nós devemos estar no Senhor. Vários trechos dizem que nós devemos estar no Espírito. Então esse é um ambiente para nós estarmos. Eu, você, sua esposa, eu e minha esposa, você e seus filhos, os seus filhos devem estar nesse lugar. Fora desse lugar não há paz, não há tranquilidade, não há serenidade, não há maturidade, não há transformação, não há glorificação. Esse é o lugar que nós devemos estar. Na vida da igreja nós vamos nos ajudar mutuamente a estar nesse lugar. Eu e você, tá certo? Eu te ajudo a estar no Pai, para que você receba a glória de Deus. E você me ajuda também a estar no Pai.
Para isso, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do nome do Senhor, nós precisamos do ambiente da vida da igreja, nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos unir, estar juntos, seja online, seja presencial, nós precisamos estar juntos, ok? Deus abençoe você e o lugar foi preparado, valorize o lugar que te foi preparado com muita dor, com muito labor, tá certo? Este é o seu presente, esse é o lugar que você precisa estar.